Eu estava no vinhedo, colhendo uvas sob o sol escaldante do Alentejo, quando o telefone tocou pela terceira vez. Era uma colega de Ana, voz trêmula: João, você precisa saber. Ana está traindo você com o chefe dela há meses. Meu mundo desabou ali, entre as fileiras de videiras que plantei sonhando com nosso futuro. Mas o que veio depois me quebrou ainda mais. Eu me lembro exatamente do momento em que tudo mudou. Estava ajoelhado no solo seco do vinhedo, ajustando as estacas que eu mesmo havia fincado semanas antes. O sol de verão no Alentejo queimava minha nuca, mas o trabalho manual era o único que me distraía das dores antigas. Aos 35 anos, eu havia herdado essa propriedade de família e a transformava em uma pequena adega, com Ana sempre no centro dos meus planos. Nós nos casamos há 5 anos, ela professora de literatura na Universidade de Lisboa, eu agricultor aqui no interior. Ela ficava na cidade durante a semana, voltando nos fins de semana para ajudar, ou pelo menos era o que eu acreditava. O telefone insistia, e quando vi o nome de Sofia na tela, algo se apertou no meu peito. Sofia era colega de Ana, mal nos falávamos além de eventos acadêmicos. Atendi, e sua voz veio baixa, como se temesse ser ouvida. Contou tudo, Ana e o diretor do departamento, Ricardo, envolvidos há meses. Todo mundo na faculdade sabia, menos eu. Sofia pensara que eu estava ciente, talvez um acordo aberto, mas me vira no último jantar da universidade, falando animado sobre expandir a adega, e notar a minha inocência. Desculpou-se, disse que eu não merecia aquilo. O ar ficou pesado. Fiquei ali, imóvel entre as videiras, o aparelho ainda na mão. 2 anos reconstruindo cada canto dessa terra para nós. A adega que ergui pensando nas noites provando vinhos juntos. As fileiras de uvas que plantara porque a Ana adorava o ritual da colheita. Cada esforço era uma promessa de vida compartilhada. Agora, tudo parecia uma piada cruel. Levantei devagar, limpei as mãos na calça e subi na picape sem pensar. 3 horas até Lisboa. 3 horas para ensaiar palavras, decidir se gritaria ou imploraria. Mas ao estacionar em frente ao apartamento dela, as frases evaporaram. Luzes acesas, quase 9 da noite de sábado. Ela devia estar sozinha, corrigindo provas, como sempre alegava. Pelas cortinas finas, vi silhuetas, 2 taças de vinho na mesa de centro. A chave reserva estava no meu chaveiro, para emergências. Que ironia usar agora para confrontar a maior crise do nosso casamento. Girei a maçaneta em silêncio. O espaço era pequeno, quarto integrado à sala e cozinha. Sem esconderijos. Música suave tocava, jazz que Ana curtia. Vozes abafadas vinham do quarto entreaberto. Caminhei até lá como em transe. Ana estava na cama com Ricardo. Sem ambiguidades, sem mal-entendidos. Ela em seus braços, rindo de algo que ele sussurrara. Ricardo, o diretor respeitado que eu conhecera em eventos da universidade, casado com filhos. Ele congelou ao me ver na porta. Ana virou, empalideceu e puxou o lençol como se isso apagasse a cena. Ricardo se vestiu às pressas, murmurando desculpas incoerentes. Não gritei. Não quebrei nada. Apenas olhei para Ana, realmente a vi, como se pela primeira vez ou pela última. Ela se encolhia na cama, olhos arregalados de pavor e vergonha. A mulher que amara por 7 anos, mãe do nosso futuro que imaginei. Enquanto eu construía nossa adega, você destruía nosso casamento. Enquanto eu plantava videiras para colheitas futuras, você colhia mentiras todo fim de semana. Tirei as chaves do apartamento do bolso e as joguei na cama. O tilintar ecoou no silêncio. Fique com as chaves. Fique com ele. Fique com essa versão de você que eu não reconheço. Ricardo fugiu, pegando sapatos e camisa no caminho, porta batendo atrás dele. Ana tentou falar, voz falhando, implorou explicações, disse que ele a manipulou, que estávamos distantes. As palavras soaram vazias. Nós não estávamos distantes, Ana. Eu estava aqui, sempre. Você escolheu se afastar, escolhas têm consequências. Saí, deixando a porta aberta, como se nem isso valesse o gesto final. No corredor,
Minhas pernas fraquejaram. Apoiei-me na parede, respiração pesada, processando o colapso total da vida que eu conhecia. Mas não havia tempo para desabar. Entrei na picape e dirigi de volta ao Alentejo no automático, mente vazia. Os 3 meses seguintes foram sobrevivência pura. Mergulhei no trabalho da adega e na veterinária local, aceitando turnos extras, cirurgias complexas em animais que antes recusava. Na propriedade, trabalhei até o corpo ceder, substituindo o esgotamento emocional pelo físico. Quando os papéis do divórcio chegaram, assinei sem reler. Bloqueei o número dela. Quando apareceu na clínica, pedi à recepcionista que dissesse que eu não estava disponível, e nunca estaria. Ergui muros altos, impenetráveis. Até que, numa tarde chuvosa de outono, vi o carro de Miguel, irmão de Ana, subindo a estrada de terra. Eu consertava o telhado da adega, danificado pela tempestade. Miguel era amigo antigo, antes mesmo de eu conhecer Ana. Seu rosto sério me alertou na hora. Desci a escada, peguei 2 cervejas da geladeira externa e esperei. Ele foi direto, Ana grávida, 3 meses e meio. Ricardo a abandonou quando a esposa descobriu, voltou ao casamento e ameaçou processá-la se aproximasse. A universidade a demitiu. Ela morava com ele e a esposa, falida, desempregada, destruída. Pausou, me olhando nos olhos, o bebê pode ser seu. As datas batem com um fim de semana que ela passou aqui, 1 mês antes de eu descobrir. Senti um soco no estômago. Virei-me para as colinas do Alentejo, enevoadas pela chuva fina, processando. Grávida, possivelmente minha, possivelmente do homem que ajudou a arruinar nosso casamento. Uma criança inocente no meio da ruína. Miguel disse que não pedia reconciliação, entendia se eu quisesse distância, mas a criança merecia saber a verdade, ter um pai se fosse eu. Parte de mim queria mandá-lo embora, cortar qualquer laço com Ana. Mas outra parte, a que me levou a ser veterinário para não ver inocentes sofrerem, não conseguia ignorar uma criança. Ela não pedirá para nascer nesse caos. Se fosse minha, merecia um pai presente. Tudo bem, disse por fim, voz rouca. Farei o teste de paternidade. Mas deixe claro para ela, isso não muda nada entre nós. Nunca mudará. Se for minha, assumirei a responsabilidade. Mas não por ela. Pela criança. As semanas seguintes viraram um limbo estranho. Meu advogado insistiu que eu comparecesse às consultas pré-natais para registrar presença, caso o teste confirmasse a paternidade. Fui, mas me mantive no canto da sala, respondendo às perguntas da obstetra com monossílabos, evitando olhar para Ana. Ela tentava puxar conversa, perguntando sobre a adega ou os animais na clínica veterinária. Respondi com frieza educada, nada além do essencial. Quando insistiu em desculpas, levantei a mão para interrompê-la, sinal claro de que não queria ouvir. Observei as mudanças nela a cada consulta. Ana encolhia a cada dia, o ventre crescendo enquanto o resto parecia minguar. O médico alertou sobre ganho de peso insuficiente e sinais de depressão pré-natal. Anotei os detalhes que meu advogado pedirá, mantendo a distância emocional como escudo. Mas o conflito interno crescia. E se a criança fosse minha? Poderia eu virar as costas para algo inocente no meio dessa bagunça? O telefone tocou numa terça-tarde, enquanto eu operava um cão atropelado na clínica. Ignorei as chamadas durante a cirurgia, precisando de foco total. Só ao final, lavando as mãos, vi as mensagens de Miguel, 3 chamadas perdidas, textos em maiúsculas. Ana em trabalho de parto. Hospital de São Sebastião. Prematuro. Olhei o relógio, 36 semanas. Viável, mas cedo demais. Tirei a bata, peguei as chaves da picape e dirigi para Lisboa com a mesma precisão metódica das operações. Não adiantava apressar, o bebê já nascia. No corredor da maternidade, Miguel andava de um lado para o outro. A esposa dele, Carla, sentava numa cadeira plástica. Ao me verem, ela se levantou e me abraçou rápido. Está tudo bem, disse baixinho. O bebê nasceu. Uma menina. Pequena, mas saudável. Estão terminando agora. Uma menina.
Senti um aperto no peito, mistura de pânico e algo terno que eu achava perdido. A enfermeira surgiu na porta, olhando ao redor. Senhor Oliveira? Levantei a mão. Quer ver o bebê? A mãe está pedindo por você. Hesitei. Miguel acenou com a cabeça. Vai, pelo menos veja a criança. Você chegou até aqui. Entrei na sala iluminada suavemente. Ana deitada na cama, exausta, suor grudando fios de cabelo na testa. Nos braços dela, embrulhada em cobertor listrado de rosa e branco, uma figura minúscula. Tão frágil que parecia desafiar o mundo lá fora. Fiquei parado na porta, imóvel. Quer segurá-la? Ana perguntou, voz rouca. Caminhei até a cama como se o ar fosse denso. Quando ela colocou o pacotinho quente nos meus braços, algo se partiu e se reconstruiu dentro de mim. A bebê tinha olhos fechados, punhos cerrados perto do rosto. Bocejou, um bocejo perfeito e pequeno, e os olhos se abriram por um instante. Verdes, idênticos aos meus. O nariz era de Ana, o formato do rosto também, mas aqueles olhos eram meus. O teste de paternidade já foi feito, Ana sussurrou. Resultados em 48 horas. Apenas assenti, incapaz de desviar o olhar da criança. Não falei, não por falta de palavras, mas porque havia demais, e elas não importavam agora. Fiquei ali 10 minutos, só observando aquele rosto adormecido, alheio ao caos em que nascerá. Devolvi a bebê com cuidado e saí sem uma palavra. No estacionamento, respirei fundo, o ar noturno de Lisboa carregado de sal do Tejo. Dirigi de volta ao Alentejo, mente girando em torno daquela menininha. Se fosse minha, como lidar? A traição ainda queimava, mas a criança não escolhera isso. O dilema me consumia. Responsabilidade significava envolvimento com Ana? Ou podia eu separar o pai do ex-marido? 2 dias depois, o envelope chegou pelo correio expresso. Sentei nos degraus da varanda que construíra anos antes, segurando-o por minutos antes de abrir. Folha única, termos técnicos terminando numa linha em negrito, probabilidade de paternidade 99,7%. Eu era o pai biológico. Fiquei ali enquanto o sol se punha sobre as colinas, tingindo o céu de laranja e roxo. As sombras se alongaram, o ar esfriou. Pela primeira vez desde a descoberta, chorei. Pelo casamento morto. Pela confiança irrecuperável. Pelo homem que eu fora, crente em promessas eternas. E pela filha que herdara uma família em pedaços antes de entender o que era família. No primeiro fim de semana de guarda compartilhada, dirigi até a casa de Miguel para buscar a bebê. Comprei uma cadeirinha, estudei vídeos no YouTube para instalá-la direito, li 3 livros sobre cuidados com recém-nascidos. O berço montado no quarto de hóspedes da adega. Comprei fraldas, roupas, mamadeiras, tudo que os livros indicavam. Tecnicamente pronto. Emocionalmente, era um abismo. Ana estava na sala quando cheguei, segurando a bebê contra o peito, olhos cheios de medo da separação. João, começou, voz trêmula. Cuide bem dela. Sei que você tem razão em estar bravo. Eu destruí tudo, mas ela é inocente. Não pediu por isso. Peguei a bolsa rosa que Miguel preparara com os pertences. Olhei para Ana, vi o pavor genuíno, e uma rachadura surgiu no muro que erguera. Ela vai conhecer os 2 pais, disse por fim, voz controlada mas não cruel. Pelo bem dela, não meu ou seu. Vai ser amada e cuidada. Prometo isso. Mas não peça mais nada. Ana assentiu, lágrimas caindo enquanto me entregava a bebê. Coloquei minha filha na cadeirinha com precisão, verifiquei as tiras 3 vezes e dirigi de volta ao Alentejo, com ela dormindo serenamente no banco de trás. A tensão subia. Como equilibrar esse amor novo com o rancor antigo? Um erro, e tudo desmoronaria de novo. Os meses seguintes moldaram uma rotina estranha, mas funcional. Descobri que era possível amar uma criança com intensidade avassaladora enquanto mantinha muros altos com a mãe dela. As trocas aconteciam em estacionamentos neutros, sempre rápidas e precisas. Mensagens entre mim e Ana limitavam-se ao bebê, vacinas, horários de sono,
fórmula ou amamentação, marcos motores. Nada sobre nós, o passado ou sentimentos. Batizei minha filha de Maria, em homenagem à minha avó, que deixará a propriedade para mim. Ana concordou sem objeções, parecendo aliviada pela minha participação em decisões. Maria crescia rápido nos primeiros meses, ganhando peso, mostrando traços de personalidade. Tinha o sorriso de Ana, que outrora acelerava meu coração e agora só evocava dor. Mas herdara minha teimosia quieta. Determinação calma para conseguir o que queria sem alarde. Nas noites de guarda, embalava Maria na varanda da adega, apontando estrelas para ela, mesmo sabendo que olhos tão novos mal distinguiam formas. Falava baixo, contando sobre o avô que ela nunca conheceria, as colinas ao redor, os animais que um dia habitariam os campos. Mencionava a mãe dela só em frases simples: "A tua mãe ama-te muito" ou "Vamos ver a mãe amanhã". Recusava envenenar aquela inocência com rancores adultos. Miguel comentou casualmente que Ana tentava reconstruir a vida. Conseguirá emprego em uma escola menor, dando aulas particulares de literatura. Fazia terapia, buscava se reencontrar. Ouvi com polidez neutra, sem pedir detalhes ou dar opiniões. O que Ana fazia ou como se recuperava não me dizia respeito. Meu foco era Maria. Uma tarde de primavera, 6 meses após o nascimento, plantava flores silvestres ao redor da varanda quando Ana chegou meia hora antes para buscar Maria. Desceu do carro hesitante, nervosa por quebrar o protocolo de entregas rápidas. Eu estava de joelhos na terra, mãos sujas. Maria dormia na cadeirinha à sombra, ao meu lado. "Desculpa o adiantamento", disse Ana baixinho. Acabei o trabalho mais cedo e pensei em ganhar um pouco mais de tempo com ela. Assenti, limpando as mãos na calça. "Maria ainda dorme. Podes esperar, se quiseres." Ana ficou ali, querendo dizer mais. O silêncio se esticou até ela falar. "A adega está linda, João. Fizeste um trabalho incrível. As videiras começam a florir." Olhei para as fileiras plantadas 2 anos antes, agora cobertas de botões brancos delicados. "Sim", respondi simples. "Darão fruto no próximo ano." Ana deu um passo hesitante. "Sei que não queres ouvir isso, e não peço perdão porque não mereço. Mas preciso que saibas, acordo todos os dias odiando quem eu fui. Destruí o melhor que tive por puro egoísmo e estupidez. E passarei o resto da vida lidando com isso." Parei de plantar e olhei-a diretamente pela primeira vez em meses. "O que queres que eu diga, Ana? Que está tudo bem." "Não está." "Que te perdoo." "Não perdoo." "Que podemos ser amigos." "Não podemos." Ana balançou a cabeça rápido. "Não, não peço nada disso. Só queria que soubesses que reconheço o que fiz e sou grata, imensamente grata, por seres o pai que és para Maria. Ela tem sorte de te ter." Suspiro fundo. Ela merece 2 pais presentes e funcionais. Por isso faço isso funcionar. Não por ti. Não por mim. Por ela. Maria é inocente nisso tudo. E crescerá sabendo que é amada. Mesmo que os pais não se amem mais. Maria acordou nesse instante, emitindo aqueles sons de bebê saindo do sono. Levantei-me, peguei-a e entreguei a Ana. Nossos dedos se tocaram brevemente na passagem, e senti um eco do que outrora sentirá, mas era só um eco. Ana segurou a filha contra o peito, beijou a testa minúscula e olhou-me mais uma vez. "Obrigada", sussurrou. "Por tudo." Não respondi. Apenas vi enquanto colocava Maria na cadeirinha e dirigia pela estrada. Fiquei na varanda tempo depois do carro sumir, olhando as colinas e as videiras. A adega que construíra pensando num futuro que não veio. Mas talvez, pensei, esse futuro apenas se moldasse diferente. Maria teria 2 lares. Cresceria conhecendo essas terras, ajudando na colheita quando maior, talvez aprendendo a cuidar de animais na clínica. A vida que imaginei morrera. Mas outra nascia das cinzas. Perdoar Ana talvez nunca acontecesse por completo.
A traição deixará cicatrizes profundas, quebrará algo essencial na minha capacidade de confiar. Mas podia escolher não carregar ódio. Podia focar no presente em vez de me prender ao passado. Podia ser o melhor pai possível para Maria, mesmo que isso exigisse cooperação civil com a mulher que partirá meu coração. Mas a tensão crescia. Um telefonema de Sofia, a colega que revelara a traição, mudou tudo. Ela avisou que Ricardo, o ex-amante de Ana, espalhara boatos na comunidade acadêmica, sabotando as chances dela de novo emprego. Ana enfrentava calúnias, processos judiciais iminentes por difamação mútua. Miguel pediu minha ajuda para confrontar Ricardo legalmente, usando contatos na cidade. Recusei no início, mas ao ver Ana na próxima troca, olhos inchados de noite sem dormir, algo se mexeu. Não por ela, mas por Maria, uma mãe instável afetaria a filha. Decidi intervir, contratando um advogado para expor as mentiras de Ricardo, forçando-o a recuar e assumir responsabilidade pelos danos que causará. A vitória veio rápida. Ricardo se retratou publicamente, perdeu promoção na universidade. Ana ganhou tempo para se estabilizar. Mas o ato reacendeu o conflito em mim: ajudar a inimiga? Ou proteger a estabilidade da minha filha? A dúvida me consumia, enquanto a rotina prosseguia, com Maria como o único elo frágil entre ruínas. A intervenção contra Ricardo trouxe uma calmaria temporária, mas o rancor fervia sob a superfície. Maria completava 9 meses, engatinhando pela adega com curiosidade insaciável, pegando uvas caídas e rindo sozinha. Eu a observava durante as guardas, construindo um mundo só nosso, levava-a aos campos para sentir o vento do Alentejo, ensinava-a a tocar as folhas das videiras. Cada momento com ela era um bálsamo, mas as trocas com Ana reabriam feridas. Ela chegava pontual, mas seus olhos carregavam uma súplica silenciosa que eu ignorava. Um dia, durante uma entrega no estacionamento habitual, Ana hesitou antes de pegar Maria. Revelou que Ricardo não parara, processara-a por danos morais, alegando que ela o difamara para encobrir o caso. O tribunal marcará audiência, e sem emprego estável, Ana arriscava perder a guarda parcial. Miguel ligara para mim na véspera, implorando que testemunhasse sobre o caráter dela, não pela reconciliação, mas pela estabilidade da filha. Recusei na hora, mas a notícia me tirou o sono. Se Ana caísse, Maria sofreria visitas instáveis, talvez até remoção para um ambiente precário. O dilema me consumiu. Dirigi até a propriedade à noite, revendo as videiras que plantara sonhando com Ana. Podia eu sabotar a ex-mulher que me traíra? Ou ignorar significava punir a inocente? No dia seguinte, consultei meu advogado em segredo. Ele sugeriu uma estratégia legal. Eu poderia fornecer evidências do comportamento de Ricardo, obtidas via investigação discreta, para virar o jogo sem me envolver diretamente. Contratei um detetive particular, usando contatos da clínica veterinária. As provas vieram rápidas, mensagens antigas de Ricardo admitindo manipulação, e depoimentos de colegas confirmando assédio no departamento. Apresentei o dossiê ao tribunal anonimamente, através do advogado de Ana, sem revelar minha mão. A audiência virou. O juiz arquivou o processo de Ricardo por falta de mérito, ordenando que ele pagasse indenização por calúnia. Ana ganhou fôlego, conseguiu um contrato fixo na escola e estabilizou as finanças. Ela me ligou depois, voz trêmula de gratidão, mas cortei, foi pela Maria. Nada mais. Desliguei, coração acelerado. As vingança era sutil, legal, expondo o traidor sem violência, forçando-o a colher as consequências de suas ações. Mas o ato me confrontou com um espelho incômodo. Ricardo perdeu a promoção e enfrentou inquérito interno na universidade, isolado socialmente. Ana, aliviada, começou a reconstruir, inscreveu-se em cursos online para avançar na carreira, e Miguel disse que ela evitava relacionamentos, focando na terapia. Eu? Mergulhava mais no trabalho, expandindo a adega com novos lotes de uvas, contratando ajudantes locais. Maria era o centro. Aos 10 meses, dava os primeiros passos na varanda, caindo e se levantando com determinação que me orgulhava. A tensão subiu quando Ricardo apareceu na adega, um sábado à tarde. Estacionou a viatura alugada na entrada, descendo com postura agressiva.
Sabia que eu era o fantasma por trás das provas, gritou acusações do portão, ameaçou me processar por interferência, jurou que eu pagaria por destruir sua vida. Maria chorava dentro, sentindo a voz alta. Saí calmamente, mas chamei a polícia local antes de me aproximar. Ele avançou, mas recuou ao ver os agentes chegando. Eu documentara tudo com câmeras de segurança instaladas após o divórcio. A polícia o levou por tentativa de intimidação, e o incidente acelerou outro processo contra ele, violação de ordem de restrição. Ricardo acabou preso por meses, sua carreira em ruínas definitivas. Ana soube pelo noticiário local e veio à adega no dia seguinte, sozinha, para uma troca antecipada. Obrigada por proteger a Maria, disse, voz baixa. E por me dar uma chance de ser melhor. Não respondi com palavras, mas pela primeira vez, assenti. O muro rachava, não por amor antigo, mas por uma trégua prática. Maria, agora com 1 ano, unia-nos em eventos neutros, seu primeiro aniversário, numa praça de Évora. Celebramos separados, mas civis, ela no meio com um bolo simples. Ana sorriu genuinamente pela primeira vez em anos, e eu vi ecos da mulher que amara, mas o passado ainda doía. A ponta se completava, Ricardo arcava com o peso de suas mentiras, Ana enfrentava as dela através de redenção diária, e eu? Escolhi o caminho da lei e da responsabilidade, provando que justiça não precisava de fúria cega. O conflito interno persistia, ajudara demais? Ou era o mínimo por Maria? A rotina seguia, com a adega florescendo e a filha crescendo, mas uma nova reviravolta pairava. Ana propôs terapia familiar para a guarda, forçando-me a decidir se baixava as defesas ou mantinha o isolamento. A proposta de terapia familiar de Ana chegou por e-mail formal, via advogado, meses após o aniversário de Maria. Aos 18 meses, ela corria pela adega, colhendo uvas baixas e rindo ao tropeçar, seu mundo simples e cheio de descobertas. A mensagem citava benefícios para a guarda, melhorar comunicação, reduzir tensões, garantir estabilidade emocional para a criança. Recusei inicialmente, vendo armadilha para reabrir feridas. Mas o juiz, em revisão de custódia, sugeriu mediação obrigatória, argumentando que cooperação ativa beneficiava Maria. O dilema apertou. Isolar-me protegia meu coração, mas negava à filha uma dinâmica familiar mais fluida? Aceitei relutante, marcando sessões em Lisboa, neutras e supervisionadas. Na primeira, sentei-me distante, braços cruzados, respondendo curto às perguntas da terapeuta sobre impactos da traição. Ana admitiu erros sem desculpas vazias, focando em como mudará, terapia individual revelar egoísmo, e agora priorizava Maria acima de tudo. A sessão expôs camadas, eu admiti que o rancor me isolava, impedindo conexões além do trabalho. Não era perdão, mas reconhecimento de que o ódio consumia energia melhor gasta na filha. As reuniões semanais escalaram tensões. Em uma, discuti com Ana sobre horários de visita, acusando-a de priorizar aulas sobre tempo com Maria. Ela rebateu que o emprego novo, conquistado após o escândalo, era essencial para a independência. A terapeuta interveio, forçando-nos a mapear necessidades mútuas. O ponto de virada veio na quarta sessão. Maria adoeceu com febre alta durante minha guarda. Levei-a ao hospital no Alentejo, mas Ana insistiu em vir, viajando de noite apesar da distância. Chegou exausta, ajudando com remédios e acalmando a filha chorosa. Naquele quarto estéril, com Maria dormindo entre nós, o muro cedeu um pouco, não por romance, mas por ver Ana como mãe dedicada, não só traidora. A terapia prosseguiu, revelando reviravoltas internas. Descobri que Ricardo, após prisão, tentará contato indireto via amigos comuns, ameaçando vazar mentiras sobre mim para a custódia. Ana alertou meu advogado, fornecendo provas de e-mails anônimos. Juntos, na mediação, arquivamos denúncia final contra ele, selando sua ruína, demissão da universidade, divórcio da esposa, vida reclusa em outra cidade. A consta culminava legalmente, ele colhia isolamento e perda, sem que eu sujasse as mãos com retaliação direta. Ana, por sua vez, enfrentava consequências diárias, terapia contínua, multas do divórcio, luta por credibilidade profissional. Mas mostrava crescimento,
voluntariando-se em projetos literários comunitários, reconstruindo reputação. Maria, aos 2 anos, unia-nos mais. Em uma sessão final de terapia, ela correu para nós durante uma visita supervisionada, abraçando pernas alternadamente. A terapeuta observou: vocês criaram estabilidade apesar do caos. Assenti, percebendo a verdade. O rancor não sumira, mas coabitava com pragmatismo. Ana e eu saímos da terapia com plano, guardas alternadas ampliadas, comunicação via app neutro, feriados compartilhados em locais públicos. Não era a família ideal, mas funcional, priorizando a criança. Meses depois, a adega prosperava. Colheita recorde de uvas, primeira safra de vinho engarrafada com rótulo dedicado a Maria. Ricardo sumira da mídia local, pagando pensão retroativa ordenada pelo tribunal. Ana publicou artigo anônimo sobre redenção pessoal, ganhando elogios acadêmicos. Eu expandi a clínica veterinária, adotando animais resgatados, canalizando energia para a cura alheia. O final moral se assentava: traições destroem, mas responsabilidade cura. Ricardo arcou com prisão e ostracismo por manipulações. Ana reconstruiu através de esforço e terapia, provando que ações passadas definem, mas não condenam eternamente. Eu escolhi justiça legal sobre vingança impulsiva, protegendo Maria sem perpetuar ciclo de dor. A filha crescia forte, bilíngue entre Alentejo e Lisboa, aprendendo valores de resiliência. E você, espectador? No meu lugar, optaria por terapia familiar apesar da dor, ou manteria distância total para proteger o coração? Esse dilema moral, reconciliação prática versus isolamento, pode definir legados familiares. Comente abaixo sua visão e inscreva-se para mais histórias reais de superação.